Bom, pessoal, continuando as nossas aulas aqui, vamos agora partir para a segunda aula de verificação dos estados limites de serviço, tá? Então vamos mostrar mais alguns detalhes aí para fecharmos essa etapa. Bom, a primeira coisa, pessoal, são as características geométricas de seções no estádio 1, tá? É... Bom, pessoal, continuando aqui, aula sobre verificação dos estados limites de serviço, né? Vamos para mais uma aula e a gente finaliza essa etapa de verificação aqui dos estados limites, ok? Vamos lá. Primeiro tópico aqui são as características geométricas de seções no estádio 1, tá? Então, nós já comentamos bastante aí sobre estádios, né? Sobre os estádios, estádio 1, 2, 3. Nós comentamos que o estádio 1 é importante para calcular o momento de fissuração, o estádio 2 é justamente para calcular aí as peças no estado limite de serviço e o estádio 3 é para a gente dimensionar as nossas estruturas aí na iminência da ruptura, tá? Então, nas peças de concreto armado, todo o detalhamento da armadura é feito com o objetivo de garantir a aderência das barras de aço ao concreto, de modo que os dois materiais trabalhem solidariamente. Então, nós já comentamos aqui exaustivamente sobre isso. Tá? Nós precisamos ter muito cuidado com a etapa de detalhamento. E esse detalhamento de armadura ele visa garantir o que? A aderência, né, das barras de aço ao concreto. Tá? Eu preciso ter um espaçamento ali entre barras de aço, tá? Na seção transversal, como a gente já comentou, por exemplo. É importante que você obedeça aqueles limites de altura vertical e de altura horizontal entre as armaduras. Para quê? Para facilitar a concretagem, para que o concreto passe ali facilmente entre uma barra e outra, e também para facilitar o que? A passagem do vibrador. Isso facilita muito a execução do seu concreto, isso facilita muito a qualidade do seu concreto. Depois que você tira a forma, não vai aparecer aqueles probleminhas, aqueles bicheiras, aquele concreto esburacado com probleminhas, tá? Então, se você tem ali um concreto envolvendo bem a armadura, você está o quê? Você está facilitando a aderência entre os dois materiais e assim você facilita que eles trabalhem por compatibilidade de materiais. Ok? São materiais parecidos, já comentamos isso lá na aula de aderência e ancoragem. Né? Eles apresentam coeficientes de dilatação térmica semelhantes um com o outro. Tá? Então, isso é um dos fatores que facilitam esse casamento do aço com o concreto. Tá? Outra coisa, o centro de rotação da seção e a rigidez da mesma são afetados pelo posicionamento da armadura, e neste caso deve ser feita a homogeneização da seção, que consiste em considerar no lugar do aço existente uma área de concreto equivalente. Veja, eu estou trabalhando ali numa seção de concreto armado. A seção tem concreto e tem aço. São dois materiais. Tá? Apresentam módulos diferentes, ali, módulos de elasticidade diferentes. Tá? Então isso influencia o posicionamento da armadura e tudo, e a quantidade de armadura influencia na rigidez da peça. Tá? Porque estou trabalhando com dois materiais diferentes. Então, para facilitar isso, tá? E facilitar aqui também as nossas contas e verificar aí o centro de rotação da seção, a gente faz a homogeneização da seção, que é transformar a área de aço numa área de concreto equivalente. Então, de maneira que é como se eu, para efeito de cálculo, eu transformasse aquela área de aço que existe numa área de concreto. E aí é como se eu ficasse apenas com um material só para efeito de cálculo. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui a minha. Nessa situação, supõe-se que a linearidade entre a tensão e deformação vale a lei de Hooke, pois as deformações são pequenas. E como as deformações específicas do aço e do concreto são iguais, em razão da aderência, tem-se o seguinte: veja, estou falando do estádio 1. O estádio 1, o meu concreto não chegou a fissurar. Tá? A tensão atuante no meu concreto é inferior à resistência do meu concreto à tração. Beleza? E nós admitimos aqui o quê? Que a deformação do concreto é igual à deformação do aço. Isso é uma hipótese, né? Isso é uma suposição. Né? Na verdade, não são iguais, mas a gente admite aí que são iguais.
tá? Então, diante disso, nós podemos fazer o seguinte, que a força atuante no aço é a área de aço vezes a tensão no aço, tá? Tensão, lá da resistência dos materiais, da lei de Hooke. O que é tensão? É deformação específica vezes o módulo do aço. Como eu sei que na flexão simples e por conta da aderência, né, a, a deformação do aço é igual à deformação do concreto, então tanto faz eu fazer assim como fazer assado e dá no mesmo, tá? Então, para suportar, homogeneizar a seção, é preciso encontrar uma área de concreto equivalente que suporte uma força igual à da armadura. Essa força aqui. Ou é essa força aqui, tanto faz. Então, eu vou entrar aqui, eu vou substituir a área de aço que nós temos lá por uma área de concreto equivalente. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos mostrar agora. Então, igualando as duas expressões de RS, que é a força no aço, é possível encontrar a relação entre a área de concreto e a de armadura. Então, fazendo isso daqui, que é a área de aço vezes deformação do concreto vezes o módulo da elasticidade do aço, e igualando aqui a área de concreto equivalente com a área de deformação do concreto com o módulo do concreto, e isolando aqui a área do concreto, eu vou chegar nessa equação aqui, que vai ficar em função da área de aço vezes o que? A relação aqui dos módulos, o aço pelo concreto. E aí eu vou chamar essa relação aqui, pessoal, de alfa. Alfa é. Pode chamar do que você quiser. Eu estou usando aqui a metodologia lá do livro. Então vamos chamar aqui de alfa é. Então vai ser o módulo do aço dividido pelo módulo do concreto. Consequentemente, a minha área de concreto equivalente vai ser a relação, vai ser a multiplicação, o produto da área de aço pelo alfa E. Nós fazemos aqui uma pequena adaptação, colocamos aqui um menos 1, tá? Para quê? Diminui-se de 1 de alfa E para considerar que na posição da armadura da área de concreto já foi computado uma vez o produto da área de B vezes H, tá? Então, como naquela região ali já existe concreto, tá? E eu estou acrescentando mais uma seção de concreto, então eu vou fazer essa diferença aí, tá? E eu vou tirar essa diferençazinha aí de B vezes H, porque já foi computado esse B vezes H. Então a maneira matemática de fazer isso é colocando esse menos 1 aí, tá bom? Bom, e aí nós chegamos, pessoal, nas características geométricas do estágio 1, tá? Aqui, essas equações são considerando a viga T, onde eu tenho a largura da mesa, o BF, e tenho a altura da mesa, tá? Mas se eu não tenho viga T, se eu tenho uma viga retangular, basta que eu zere isso daqui, ou seja, onde eu tenho BF e aonde eu tenho HF, eu vou colocar zero. De maneira que se eu estiver trabalhando aí com a seção retangular, a minha área, a minha seção bruta aqui de concreto é dado por BW vezes H, onde BW é a largura da minha viga e H é a altura da minha viga. Veja que eu estou no estágio 1. Estágio 1, eu não preciso de armadura, o meu concreto não fissurou. Toda a tensão de tração atuante do meu concreto ela é resistida por quem? Pelo próprio concreto. Tá? Beleza. Centro de gravidade, vou fazer isso daqui. Tá? O Y do CG, você utilizando essa formulazinha aqui, vai me dar o Y do CG, ou seja, o centro de gravidade da minha peça. Se eu estou trabalhando com uma viga retangular, eu vou zerar aqui, ó, o BF e o HF, vai me dar zero aqui, e o Y do meu CG vai ficar BWH2 sobre 2 dividido por AG. Isso aqui é bem simples de vocês obterem isso. Vão lá nas propriedades geométricas, né, lá da resistência dos materiais, vocês encontram isso aqui tranquilamente, tá? Momento de inércia à flexão. Tá? Mesma coisa. Essa expressão aqui, ela é para viga T. Mas eu não quero viga T, eu quero viga retangular. Então eu vou cortar isso daqui, ó. Eu vou cortar isso daqui. E vai ficar o quê? BH3 sobre 12, tá? Mais isso daqui.
Beleza? Sem considerar a posição de armadura. Ok. Bom, vamos em frente. Considerando aqui, pessoal, e aí eu posso fazer uma diferença, né? Eu posso considerar armadura e posso não considerar armadura no estágio 1. Se você quiser colocar armadura por livre e espontânea vontade, eu posso calcular aqui as mesmas coisas, considerando que no estágio 1 eu tenho armadura. Então veja que a área da seção, vamos considerar aqui a seção retangular, então eu vou cortar isso daqui, vai me dar BW vezes H mais HAS vezes isso aqui. Isso aqui é a área transformada de aço em concreto, tá? A área de aço em concreto. Então veja que eu vou acrescentar, imagine lá a seção anterior, eu só tinha BW vezes H, agora eu vou acrescentar mais isso daqui, ó. Então a seção homogeneizada sempre vai ser maior do que a seção bruta inicial, tá? Nós temos aqui também a seção, o Y do CG para a estágio 1 com armadura, tá? E temos aqui um momento de inércia flexão para o estágio 1 com armadura, ok? Beleza. Continuando aqui, aumentando-se o valor do momento fletor na seção, as tensões de tração na maioria dos pontos abaixo da linha neutra terão valores superiores ao da resistência característica do concreto à tração, conduzindo aí ao estágio 2, que é o estado de fissuração, em que se admite ainda que os esforços de tração resistidos apenas pela armadura localizado abaixo da linha neutra e que há uma relação linear entre tensão e deformação específica no concreto para todos os pontos da seção. Veja, vou cansar de falar isso para vocês aqui. Quando atinge o estágio 2, né, a norma diz o seguinte: olha, você vai desprezar todo o meu concreto tracionado e todo esse esforço de tração vai ser resistido apenas pela armadura. Isso é uma simplificação, isso é uma hipótese, tá? Porque na verdade existe o concreto aí e existe a contribuição do concreto íntegro entre as fissuras, que é o tensile stiffening. Nunca se esqueça disso, tá? Isso contribui para a rigidez da peça. Mas a nossa norminha diz: não vamos considerar. Não vamos considerar aqui essa contribuição do concreto. Beleza? E é mantida aí a relação linear de tensão e deformação. Cabe destacar que essa é uma situação limite do estágio 2, pois todo o concreto da região fissurada está sendo desprezado e, portanto, é usual, nesse caso, para diferenciar, nomeá-la como estágio 2 puro. Tá? Ou seja, quando todo o concreto da região tracionada está fissurado, toda a região está fissurada, a gente chama de estágio 2 puro, ou seja, as fissuras já estão estabilizadas. Tá? Não tem mais para onde ir. Então é este estágio 2 puro. O estágio 2 puro compreende a situação em que atua na seção um momento maior que o momento de fissuração, até a situação em que começa a ocorrer o escoamento da seção, apresentando as seguintes características aqui, tá? A distribuição de tensões de compressão no concreto é triangular, tá? O concreto não trabalha a tração, sendo este esforço resistido apenas pela armadura presente abaixo da linha neutra. Não ocorre o escoamento do aço nem do concreto. Ok? Já comentamos bastante sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Se eu não pulei, não, beleza. Bom, para o cálculo do momento de inércia no estágio 2 puro, é necessário conhecer a posição da linha neutra, x, obtida tornando o momento estático da seção homogeneizada igual a zero. Bom, aí existe uma formulazinha do Gale, do Favre, tá? 1986, que vale até hoje. Em casos de vigas com seção em forma de T, é obtido pela equação de segundo grau, quando for em forma de T ou em forma de retangular. Tá? É dado por uma equaçãozinha de segundo grau, e onde a gente tem aqui, ó,
a posição da linha neutra no estádio 2. Tá? A posição da linha neutra no estádio 1 você já sabe direto, porque numa fissura é a seção homogeneizada, né? Ou a seção bruta, tanto faz. Tá? É como se fosse uma seção normal e aí dá para você pegar a posição da linha neutra tranquilamente. Tá? Bom, então como é que a gente calcula isso, pessoal? Aqui, ó, é o Bhaskara, né? Então, é uma equação de segundo grau. E aí eu vou pegar a raizinho aqui, utilizando esse aqui. Quem que é o A1? É o BW sobre 2, é a largura da viga sobre 2. O A2 é dado por isso aqui, como é viga T, então entra com HF e BF. Então vou desconsiderar isso aqui, vou vir para cá. Ó. Eu vou pegar o alfa é menos 1, e multiplicar aí o A' S, mais o alfa é AS, ok? A mesma coisa é o A3, tá? Vou fazer isso aqui, então eu vou cortar isso daqui e vai me dar só essa expressão aqui do meio. Beleza? Então ele fala isso aqui, não há armadura negativa, as equações também são válidas, basta fazer aí o BF igual a BW e o HF igual a zero. Tá? Beleza? Beleza, beleza. Seguimos em frente. Bom, é possível agora calcular o momento de inércia da seção no estádio 2 puro em relação à linha neutra, cuja posição do x2 foi determinada, lembrando que há duas possibilidades. A primeira, veja que a gente está trabalhando aqui com viga T, por exemplo, né? Então, já falei também no assunto de viga T, é importante que vocês dêem uma olhada lá no assunto de viga T, que eu comento com isso. Quando que é viga T, quando não é, quando é que a seção é comprimida, se a linha neutra passa na mesa ou na alma, né? Tudo isso nós já comentamos, tá? Então, a primeira, quando a profundidade da linha neutra é inferior à espessura da mesa. Então, isso quer dizer que a linha neutra está lá na mesa. E a segunda, quando a posição da linha neutra é superior à mesa, tá? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ok? Basta que você utilize aqui. Tranquilo, tá? Então, veja aqui. Se eu não tenho BF, eu vou cortar aqui. Se eu não tenho, vai me dar essa equação aqui, não é isso? Como eu não tenho armadura, se eu não tiver armadura comprimida, eu corto aqui, tá? Vou cortar esse segundo termo aqui, beleza? Se tiver na alma, se for retangular, aliás, então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, tá? Eu vou cortar aqui e posso cortar aqui se eu não tiver armadura comprimida, beleza? De maneira que vai ficar isso daqui mais isso daqui, que é a mesma coisa, tá? Então, se vocês quiserem passar isso daqui para a viga retangular, basta que vocês cortem aqui e vai dar a mesma expressão, tanto a de cima como a de baixo. Bom, efeito da fissuração, modelo simplificado de Branson para flecha imediata. As expressões obtidas no slide anterior são relativas ao limite do estádio 1 e ao limite do estádio 2. Na realidade, uma viga de concreto armado tem seções trabalhando entre esses dois estádios, sendo então necessário calcular a flecha contemplando essa situação. Utilizar uma inércia média aqui, ó, inércia média, tá? Gravem esse termo aqui, ó, inércia média, tá? A fim de que não seja necessário introduzir a variação de inércia da equação básica para a determinação da deformação de viga. Então, o modelo proposto por Branson admite para todo um elemento de concreto uma única inércia, que representa trechos fissurados e não fissurados. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. As equações que nós colocamos aqui foram para os limites do estádio 1 e para os limites do estádio 2. Mas não necessariamente as minhas seções estão nos limites. Eu posso ter seções que estão no estádio 1, dentro do estádio 1, e tenho seções dentro do estádio 2. Por exemplo, se eu pego uma viga biapoiada com determinado carregamento distribuído, tá? Eu vou ter seções nas extremidades aqui, mais da viga, submetidas a momentos menores. Então provavelmente vai estar no estádio 1 aí, ou até mesmo no início do estádio 2. Tá? No meio, aí o momento é maior, então a fissuração é maior. Então,
como é que eu faço isso? Eu preciso criar uma inércia para poder calcular aqui a minha rigidez da viga, tá? E como é que eu faço isso? Adotando aí, trabalhando com o modelo simplificado da inércia de Brunson, tá? É uma maneira, uma equação muito boa que me dá bons resultados aí, tem se usado até hoje, tá? Bom, baseia-se em um método semi-probabilístico no qual toma a variação da tensão ao longo da seção transversal e ao longo dos comprimentos de uma maneira simplificada, utilizando expressões empíricas que fornecem valores médios da inércia. Dessa forma, Brunson procura traduzir aproximadamente o efeito da fissuração do concreto quando submetido à flexão no cálculo das deformações imediatas. Veja, procura traduzir aproximadamente o efeito da fissuração no concreto quando submetido à flexão no cálculo das deformações imediatas. Aquela que quando você tira o escoramento. Beleza? Bom, então nós chegamos aqui à nossa famosa inércia média proposta por Brunson, tá? Então ele está trabalhando aqui, ó, com uma inércia do estágio 1, que é a inércia bruta, se você quiser trabalhar, ou a inércia homogeneizada, tá? Mais correto é você trabalhar, se tiver armadura, você trabalhar aqui com a inércia homogeneizada, tá? E aqui é a inércia do estágio 2, tá? Que nós já mostramos como é que calcula. Bom, aqui é o momento de fissuração, aqui é o momento atuante, tá? O N tem a ver se você está analisando uma seção ou a viga inteira. Tem um coeficiente, então vamos já falar sobre isso. Beleza? Vamos ver aqui se está no próximo, está aqui. Bom, o IM, que é o que a gente está calculando, é uma inércia média, tá? E aí você pode considerar para uma seção ou para uma viga inteira. Aqui é a inércia, o momento de inércia do estágio 1, momento de inércia do estágio 2 puro. Aqui é o momento de fissuração no concreto e aqui é o momento atuante, o momento aplicado. N vai ser igual a 4 para situações em que você está fazendo uma análise apenas em uma seção da peça e N igual a 3 quando se faz aí uma análise em todo o comprimento da peça. Beleza? Tem muito o que fazer, tá? Bom, e aí a rigidez equivalente, pessoal, basta você pegar aquela equação e multiplicar pelo módulo secante. Veja que aqui ele colocou o IC, que é a inércia bruta. Ah, mas eu posso entrar aqui com a norma recomenda que você coloque o IC, tá? Por quê? Porque ele fica mais a favor da segurança, ou seja, ele vai me dar uma rigidez menor, tá? Mas se você quiser ser mais realista, você pode entrar aqui com a inércia homogeneizada. Então essa rigidez aqui vai me dar uma rigidez maior, tá? Então, tá claro aí? Então veja, pessoal, que essa inércia aqui equivalente, ela tem que ser necessariamente a inércia bruta. Porque a inércia bruta eu não estou considerando fissura. Meu concreto não está fissurado, então é minha maior rigidez, tá? Aqui não, aqui eu já estou considerando seções fissuradas e não fissuradas. Estágio 1, estágio 2, tá? Então isso aqui tem que dar menor do que isso. Tranquilo? Como é que eu calculo o momento de fissuração, pessoal? Veja como é que eu calculo o momento de fissuração. Está aqui, você pode utilizar a formulazinha lá da norma. É um alfa vezes FCTM vezes C vezes YT, dividido. O que acontece? Muita gente, eu tenho valores superior, inferior e médio para o FCT. Pois é, porque para cada situação você vai usar um determinado valor de FCT. E tem situações que você usa o FCT inf, FCTK inf, outros você usa o M, que é o médio aqui, nesse caso, e outro superior. Então, nesse caso aqui, para o cálculo da rigidez, para o cálculo do momento de fissuração, nós trabalhamos aqui com o FCTM, tá? O alfa é um valor 1,2 para a seção T ou duplo T e alfa igual a 1,5 para seções retangulares. Isso aqui é o módulo de concreto, módulo da cidade do concreto secante, que vocês já sabem, né, que eu tenho um valor de alfa I e alfa E, que depende aí do FCK e depende aí do agregado que você está trabalhando. Tá? O FCTM é 0,3 de FCK elevado a 2 terços. O YT é a distância do centro de gravidade à fibra mais tracionada. É aquele Y do CGzinho lá que a gente vai calcular. Beleza? Beleza.
Cabe observar que, embora a NBR considere a rigidez da seção bruta como representativa do estágio 1, é possível, inclusive recomendado, usar a rigidez na seção homogeneizada. Tá? Assim, a previsão de flecha imediata ou instantânea para vigas pode ser feita a partir da equação da resistência dos materiais válida para seções constantes ao longo da peça, considerando aí uma inércia média. Tranquilo? Beleza, né? Beleza. Bom, aqui uma forma, isso aqui é flecha, tá? Isso aqui é lá da resistência dos materiais que vocês usam para calcular deslocamento em vigas, tá? Enfim, por exemplo, se você tiver uma viga biapoiada com carregamento distribuído, que forma seria? Seria 5QL a quarta sobre 384 EI. Então 5 sobre 384 seria o nosso alfazinho aqui, se eu estivesse levando em consideração uma viga biapoiada com carregamento distribuído. Beleza? Beleza. Bom, efeito da fluência do concreto, avaliação da flecha diferida no tempo. Bom, pessoal, toda essa flecha que a gente calculou aqui é aquela flecha, eu vivo batendo na tecla, é a flecha elástica, é a flecha imediata, é a flecha que quando você tira o escoramento a peça deforma, tá? Mas nós sabemos que a nossa flecha ela vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar muito, porque temos que considerar os efeitos reológicos no concreto, como fluência, como retração. Se eu tiver lá no concreto protendido, eu vou ter relaxação do aço, tá? Então nós temos que levar em consideração esses aspectos aí. Então essa flechazinha que eu calculei aqui a flecha elástica, ela vai majorar bastante, tá? Então, nós sabemos que a fluência é um fenômeno em que surgem deformações ao longo do tempo em um corpo solicitado por tensão constante. Esse fenômeno é parcialmente reversível, ou seja, ao retirar o carregamento que originou a deformação, uma parcela dessa deformação total é restituída imediatamente. A outra parte é restituída com o tempo e o restante torna-se permanente. Então, isso é um fenômeno que existe, né? Se você aplica a carga, uma parte da viga, né, uma parte da deformação pode retornar, a outra parte não, permanece. Tá? Então, ao longo do tempo, isso vai aumentando a minha flecha. Ok? Bom, além da fluência, pode contribuir para o aumento das deformações, aí a retração e a variação volumétrica que uma peça de concreto sofre ao longo do tempo, principalmente pela saída de água, né, existente aí nos seus poros. Geralmente a parcela de deformação ocorrida por causa da retração é pequena e, portanto, desprezada da maioria dos cálculos, tá? Mas existe e temos que considerar aí. Ok? Então, essas parcelas, pessoal, por causa da fluência aqui, por exemplo, eu tenho uma parcela relacionada à deformação rápida e irreversível, ou seja, aquela que acontece nas primeiras 24 horas e é perdida. Não volta mais, deformou, já era, não volta mais. E temos uma deformação lenta, composta por uma parte que volta, que é reversível, e outra que é irreversível. Considera-se que as deformações de fluência sejam oriundas das ações permanentes. Porém, para calculá-las é utilizada a combinação quase permanente. Tá bom? Perfeito. Bom, então a norma está aí no item 17.3.2.1.2 da nossa querida NBR 6118-2014. Eu posso calcular a nossa flechinha aí. Na verdade, isso aqui é um fator multiplicador alfa F. Esse fator alfa F eu vou multiplicar pela flecha elástica que eu obtive. E esse fator seria justamente a influência, vamos dizer assim, da fluência, da retração e de todos os como é que eu posso dizer, da flecha diferida ao longo do tempo. Tá bom? Vamos ver aqui como é que faz isso. Bom, então eu preciso calcular esse ρ', que é igual a A'S, dividido por B vezes D. O A'S é a área de armadura de compressão no trecho considerado. Aqui é o nosso eta, que é um coeficiente em função do tempo. Tá? Então esse eta aqui, então veja, se você está calculando a flecha aqui daqui a 70 meses, tá? Esse valor aqui é 2. Ah, mas eu quero calcular a minha flecha diferida no tempo aqui a um tempo inferior a 60 meses ou 50 meses.
Então eu vou jogar aqui o valor de T em meses aqui, ó. Em meses, vai me dar esse valor, tá? Com esse valor, nós vamos utilizar lá na nossa fórmulazinha, tá? Beleza. O T0 que a gente vai utilizar nessa fórmula aqui, ó, o T0, é relativo à data de aplicação da carga de longa duração. Data de aplicação da carga de longa duração, ou seja, quando que você vai tirar o seu escoramento. Ah, vou tirar meu escoramento com 15 dias. 15 dias é metade de um mês, então você vai entrar aqui com 0,5, tá? E assim por diante. Ok. Então, pessoal, a minha flecha no infinito, vamos dizer assim, ao longo do tempo, é a minha flecha elástica multiplicado por 1 mais αe, tá? Obtido daquela forma lá. Finalmente, pode-se afirmar que a deformação em peças fletidas ocorrida por causa do efeito da fluência não deve ser desprezada, pois pode atingir valores até o triplo do valor da deformação imediata. Tá? É o triplo da deformação imediata. Então veja que a minha flechinha lá pode até o triplo, até 3. Tá? Eu acho até que em alguns casos até mais do que 3. Bom, e por fim nós chegamos à nossa querida tabela que vocês vão precisar utilizar diariamente ela aí. Vão ter que carregar não só ela, mas a nossa norma debaixo do braço para poder fazerem os seus projetos. Então, nós já sabemos aqui, tipo de efeito, aceitabilidade sensorial, deslocamento total, nosso valor de flecha limite é L sobre 250, para flecha para cargas acidentais é L sobre 350, tá? Temos outros valores aqui, é importante que vocês saibam disso daqui. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui a segunda aula de verificação dos estados limites de serviço, tá? E aí na próxima aula já passamos efetivamente para o dimensionamento das vigas, tá? De concreto armado. Ok? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.